E aí, povo de Deus, como é que vocês estão agora? Você já ouviu isso em algum lugar? Todo vídeo que eu faço, eu abro com essa saudação, porque eu creio que não importa o que aconteceu ontem, não importa o que aconteceu semana passada, o que importa é o que você está vivendo agora. Porque a única coisa que nós temos é o agora. Você entende isso? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: agora Deus vai te pegar. Fala para ele assim, para o outro, fala assim, ó, agora Deus vai pegar você também. Agora fala assim para todo mundo: de hoje eu não escapo. Preste bastante atenção. Jesus, quando começou a caminhada dele na terra, ele ficou 30 anos aguardando o momento exato. Ele ficou 30 anos crescendo, até que chegou o momento exato dele deixar fluir a vida dele para formar aqueles 12 discípulos. E quando Jesus chegou, ele não chegou pregando o cristianismo. Jesus só vai falar de eclésia. Sabe o que é eclésia? É a palavra grega para assembleia. Quando ele fala com Pedro, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha eclésia, que é a assembleia. E aí quando você olha para essa realidade, você descobre que Jesus começou o seu ministério proclamando o reino. Fala assim: Jesus proclamava um reino. Então quando você olha para o nascimento de Jesus, você já começa a perceber que ele tem um ofício profético, ele tem um ofício sacerdotal, mas ele é o rei. E Filipenses, no capítulo 2, vai dizer que ele esvaziou-se. Ele esvaziou-se. E aí, primeiro texto que eu quero ler com você nessa noite. E olha só, pega a sua caneta, por favor, acendam as luzes da entrada ali, porque aí vai entrar um pouquinho mais de luz para cá. Pode acender aqui, ó, se vocês quiserem, acenda aqui a luz do LED aqui de cima, para entrar mais luz, para que você possa me acompanhar nessa palavra. Galera, vamos pegar, pega a caneta, pega o seu celular, anota aí. Mas se você ficar ligado no Espírito, eu sei que tem gente que precisa escrever para decorar, fique em paz. Mas se você, não, só isso. Não, irmão, só as luzes lá de trás, por favor. As luzes da entrada, do hall de entrada. Só tem uma luz acesa, isso. Apaga a outra que está para cá, por favor. Vamos lá. Marcos no capítulo 1, no versículo 15. Eu vou ler na tradução da versão amplificada, porque essa tradução me dá um sentido mais amplo do que eu quero comunicar com vocês. O texto diz assim: e dizendo, o período designado de tempo está cumprido. Por quê? Porque chegou a hora dele proclamar o reino. E ele diz: e o reino de Deus está próximo. Arrependa-se, mude seu interior, sua antiga maneira de pensar, lamente os pecados passados, viva sua vida de uma forma que prove arrependimento. Busque o propósito de Deus para a sua vida e creia com uma confiança profunda e permanente nas boas novas sobre a salvação. Cara, eu e você precisamos entender uma dura e contundente realidade. Ele chamou a gente, ele chamou a mim e a você, para que eu e você pudéssemos entrar em um relacionamento com ele. Quando os pais da igreja foram caminhando a respeito daquilo que os discípulos ensinavam, é muito interessante você entender como isso foi construído.
De repente chega um cidadão e diz assim: olha só, se vocês não se circuncidarem, vocês não vão entrar no reino dos céus. E aí os discípulos tiveram que se reunir, eles tiveram que discutir esse assunto. E aí eles se reuniram, e eles disseram: não, Cristo é suficiente. E rejeitaram aquele ensino. E aí a igreja foi caminhando, mas sempre baseado no relacionamento. Sempre baseado na manifestação da vida de Deus no coração do povo. Através das Escrituras. Por isso que eu digo, se você não andar na palavra, fala para a pessoa que está do seu lado assim: se eu não andar na palavra, eu não tenho relacionamento. Sabe por quê? Porque o relacionamento vem pela palavra. Então eu preciso permanecer na palavra, eu preciso prevalecer na palavra, eu preciso avançar na palavra. E é muito interessante a gente entender, é que nós deixamos que uma palavra dominasse as nossas vidas, porque nós entendemos que religião é uma palavra que vem exatamente com o sentido de religare. Religião é religare, é fazer uma ligação entre Deus e o homem. Mas se você olhar para a palavra, você vai entender que não é a religião que faz a ligação entre Deus e os homens. Porque se você olhar para Atos no capítulo 4, no versículo 12, você vai descobrir porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é Jesus. Portanto, não há nenhum outro nome. Então, não é a religião que nos leva a Deus, é o relacionamento com Cristo. Fala assim: Cristo é tudo para mim. Para que Ele seja tudo para você, você precisa caminhar na palavra. Preste atenção, a palavra, repete assim: a palavra é a constituição do reino. Você está vendo o Brasil hoje, todo mundo fala de Constituição, fala que o Joãozinho está passando por cima da Constituição, o outro não está levando em conta a Constituição. Por quê? Porque a Constituição é a base de uma democracia. Mas quando nós olhamos para o reino, nós vamos descobrir que o reino não é uma democracia. Mas ele tem estatutos, ele tem decretos, ele tem documentos que dão a sustentação de tudo que é feito nele. Então eu não posso viver ao meu bel prazer, eu não posso viver sobre a minha égide, eu não posso simplesmente colocar a mão na minha cabeça e dizer: agora eu sou pastor. Eu não posso fazer isso, porque não é assim que a Escritura diz que tem que ser. Então você vai descobrindo que esse negócio que a gente está vivendo, a gente tem que tomar cuidado, porque um dos maiores retrocessos para a vida de um discípulo de Jesus é a religião. Por quê, queridos? É muito simples, porque a religião não muda a sua situação. A religião, na verdade, ela está tentando com todas as suas forças fazer uma reconciliação. Então ela vai tentar acomodar, ela vai tentar fazer uma ajuda. E no máximo que ela vai conseguir é trazer um pouquinho de felicidade para você. Porque você vai olhar para a sua condição atual e ela vai dizer assim para você: olhe para o futuro, porque se você olhar para o futuro, você vai encontrar resposta. Porque se você olhar para o futuro, você vai encontrar uma saída. Porque se você perseverar olhando para o futuro, vai dar certo lá no final. Então você começa a se contentar. Você se contenta com a sua situação econômico-financeira, você se contenta com as suas enfermidades, você se contenta na sua depressão, você se contenta com a sua frustração. Sabe por quê? Porque ela diz que em breve, muito breve, tudo vai dar certo. Mas, queridos, preste bastante atenção, porque Jesus disse claramente: o reino de Deus está próximo, arrependa-se. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós olhamos para aquilo que Jesus veio pregar, você vai entender que um reino é diametralmente oposto, ou seja, está do outro lado, é uma distância de 180 graus, é como se estivesse aqui, a religião está aqui, o reino está lá do outro lado. Porque na verdade o reino, fala assim, o reino de Deus é um sistema de governo
Mas preste atenção. Mas o reino não é uma democracia. Daqui a alguns dias, 7 de setembro desse ano, nós vamos completar 200 anos de república. O Brasil é uma república relativamente nova. 200 anos só de libertação, em que o Brasil se tornou hegemônico em seu poder. Mas posso dizer para você uma coisa, o reino também não é uma república. Preste bastante atenção para que você entenda. Os estatutos e os decretos de um rei são uma palavra infalível. Os estatutos e os decretos de um rei são irrevogáveis. Um reino preconiza que o rei tem a palavra final. E a palavra dele não pode ser questionada. A palavra dele não é votada numa assembleia. A palavra dele não é discutida. Ele não é, num rei, ele é o juiz, ele é o tribunal, ele é o gabinete, ele é o congresso, ele é o chefe do estado, ele é simplesmente tudo. Ele não tem que se preocupar com a duração do seu mandato, porque enquanto ele estiver vivo, no sistema humano, ele é rei. Agora preste atenção, quando você vê Deus se apresentando para Moisés, o que Deus diz a respeito de si mesmo? Ele diz assim, eu sou o que sou. Jesus, quando fala para João, ele diz, eu sou o princípio e eu sou o fim, eu sou o começo e eu sou o fim de todas as coisas. Uma das mais contundentes revelações, me dá um pouco de lenço aí, que caiu o suor nos meus olhos e está ardendo. Isso, obrigado. A temperatura aqui fica mais alta, irmão. Está pegando fogo. Preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Para você começar a discernir na sua mente o que é um reino. E aí você vai entender que a palavra desse rei não pode ser revogada. Olha só, abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, no capítulo 40. Eu estou dizendo para você que nós estamos num sistema onde nós pertencemos a um rei, aonde esse rei é o soberano de toda a terra. Olha o que ele diz, versículo 3 de Isaías 40, uma voz clama, no deserto preparem um caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus, todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados, a glória do Senhor será manifesta, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Eu estudei num colégio militar, e toda vez que ia um oficial general fazer uma visita àquele colégio, àquela instituição de ensino, rapaz, desde a entrada da vila militar, o meio-fio era pintado de branco, a instalação era colocada num brinco, perfeita, sabe por quê? Porque um general de 4 estrelas ia chegar na casa. O que Deus está dizendo para nós aqui? No deserto preparem um caminho para o Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Ele diz, todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso vai ser retificado. Por quê? Aí você entende quando João Batista se levanta e diz, vós que proclama no deserto, ele diz, endireitai os vossos caminhos. Ele vira para os fariseus, para os líderes religiosos daquela época, ele diz, raça de víboras. Como é que ele chamou? Raça de víboras. Então você começa a perceber a contundência desse discurso. Aqui nós estamos ouvindo as palavras do rei. O que ele está dizendo? Eu acho que vocês não entenderam, por isso que eu estou lendo de novo. Ele diz assim, ó, a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. O que ele está dizendo? Ele diz, eu vou levantar um rei sobre essa terra. E ele prometeu a Davi, Davi, o teu reino não terá fim. Jacó, quando fala a respeito da bênção sobre Judá, ele diz, o cetro permanecerá em Judá. E aí quando você olha Apocalipse se referindo a Jesus, diz assim, ele é o leão da tribo de Judá.
Eu acho que vocês não estão entendendo, cara. Vocês não estão se abrindo para compreender quem é Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus para você talvez ainda seja um bebezinho. Talvez Jesus para você seja simplesmente um nome que você carrega como um talismã na boca, no seu bolso. Está repreendido em nome de Jesus. Não, está amarrado em nome de Jesus. Você acha que Jesus tem aliança com esse tipo de coisa, filho? Isso aí é superstição. É igual o pessoal faz aqui no Brasil assim, ó. Pede pato bangalô 3 vezes. Isola. Ai, tá com soluço, põe um jornalzinho na cabeça. Fala para a pessoa que está do seu lado. Seja ousado, fala para ela assim: deixa de ser religioso, rapaz. Queridos, vamos entender essa realidade. Vamos compreender essa verdade. Ele diz aqui, Isaías 40, olha o que ele diz. Versículo 6. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória como a flor do campo. Ele diz: a erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Preste bastante atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Pode se levantar quem for, mas vai se levantar para cair. Porque a palavra do Deus eterno não passará. Não é porque sou eu quem está dizendo, é porque é Ele quem o diz. E Ele é o sustentador da sua palavra. Você entende isso? Aí João, no capítulo 1, quando ele escreve a respeito do verbo, ele diz no versículo 14: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Fala assim: a glória de Deus. Fala com mais convicção: a glória de Deus. Levanta e declara isso com toda a força dos seus pulmões. É Cristo! Você entende isso? Você entende isso? Sim ou não? Sim. Pode sentar. Irmãos, nós precisamos compreender essa realidade. Olha só. Mateus no capítulo 8, no versículo 29. O texto diz assim: eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Você acha que os demônios que olharam e viram Jesus, eles estavam olhando para um nome? Eles estavam olhando para o nome Yeshua? Eles estavam olhando para o nome Maravilhoso Conselheiro? Eles disseram para Jesus: que queres conosco, Filho de Deus? Quando eles viram Jesus, eles sabiam que Jesus era o unigênito do Pai. Sabiam que Jesus era o verbo de Deus. Eles reconheceram o rei. E eles disseram: o que você veio fazer aqui para nos atormentar antes do tempo? Porque eles sabem que o tormento vai chegar e o tormento será eterno. E ele diz: o que você veio fazer aqui antes do tempo? Então há um tempo determinado para todas as coisas. Então aprove ao Senhor que nessa dispensação os nossos olhos começassem a ser abertos para compreender o que é ser cidadão de um reino. Deixa eu dizer uma coisa para você, porque a gente às vezes não consegue entender essas questões de cidadania. É interessante, olha só, no ano fiscal de 2018, nos Estados Unidos, 1.589 brasileiros
foram pegos porque estavam em situação de imigração ilegal. Olha bem, no ano de 2019, apenas um ano depois, 17.890 brasileiros foram apreendidos em situação ilegal de imigração. Em 2020, por causa da pandemia, esse número caiu para 7.014 apreensões de brasileiros que estavam em situação de imigração ilegal. A Polícia Federal deflagrou uma operação alguns dias desses, chamada Cristo Rei. É exatamente um monte que tem na fronteira entre os Estados Unidos e o México, que é de propriedade da igreja romana, e eles não permitiram que o muro fosse construído. Então é por ali que as pessoas passam, é por ali que os coiotes passam. E uma agência de viagem que eles não falaram o nome, não falaram nada. Eles simplesmente estão atuando nisso, estão sendo investigados. 2021, 78.842 brasileiros foram apreendidos numa situação ilegal de imigração. Por que as pessoas estão querendo sair do Brasil? Sabe por quê? Porque elas sabem que quando elas se tornam, se elas conseguirem entrar num outro país, como os Estados Unidos, e o tão sonhado sonho de conseguir um green card, ou conseguir a cidadania que vem depois do green card, ou numa situação de investimento, quando você tem uma cidadania, você recebe todos os benefícios que aquela terra pode oferecer. Então 78 mil brasileiros tentaram viver naquela terra, mesmo que de forma ilegal, porque eles sabiam que se estivessem naquele lugar, eles poderiam receber algum tipo de benefício melhor do que receberiam se estivessem no Brasil. Eu não estou fazendo juízo de valor, se é certo, se é errado, se você deve fazer, se você deve migrar ou não. Eu estou falando para que você comece a entender que há um privilégio, existem bênçãos que são decorrentes de você ser um cidadão. Então, quando você começa a entender que existe uma cidadania, nós somos nascidos no Brasil, nós temos pais brasileiros, nós temos uma cidadania, nós temos direitos, nós temos benefícios dessa cidadania. Então, como é que eu faço para me tornar um cidadão brasileiro? Eu tenho que nascer no Brasil. Uau! Mas eu posso emigrar para cá? Sim. Pergunte qualquer pessoa que fez imigração para o Brasil e você vai descobrir que é tão difícil quanto imigrar para os Estados Unidos. Por quê? Porque a cidadania, ela é protegida. Você sabia que o passaporte brasileiro é um dos passaportes mais cobiçados no mundo, no mercado negro? Porque eu posso ser louro, de olhos azuis, com uma ascendência austríaca, e no meu passaporte ninguém vai poder dizer que eu não sou brasileiro. Ou você pode ser como eu, descendentes dos reis africanos, negão, de alma preta. Por isso que eu estou com a camisa colorida. Pronto, falei. Mas quando o cara olha lá no meu passaporte, eu sou brasileiro. Preste atenção. Ser membro de uma igreja não te faz cidadão do reino dos céus. Por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós fomos seduzidos pela ideia de conversão. E aí a gente entrou na igreja, e a gente recebeu uma palavra nos nossos corações, e aí a gente começou a ser aceito. Antigamente a gente se reunia com os amigos do bar, agora a gente se reúne com os amigos da igreja. E tem gente que briga ainda quando não tem reunião, porque ele diz assim: pastor, precisa promover a comunhão, pastor. São os bebês. É preciso promover a comunhão, pastor.
E aí você começa a perceber, queridos, perceber que algo precisa mudar na nossa consciência, algo precisa mudar na nossa visão do reino, algo precisa mudar na nossa cosmovisão bíblica, porque se você for para João no capítulo 3, você vai ficar perplexo com o que Jesus diz para Nicodemos. No versículo 5 ele diz assim: em verdade eu lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu te dizer, vocês precisam nascer de novo. Olha para a pessoa que está do seu lado, querido. Na verdade não olha para a pessoa que está do seu lado, não. Olha para dentro de você. Olhe para você mesmo, e você precisa declarar que se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus, você não pertence a esse reino, você não é um cidadão deste reino. Portanto, o Deus eterno, o El Olam, ele não tem aliança com você. Eu achei um barato. Como é que é o nome da sua filha? Oh, meu Deus. Juliana. Isabel. A Isabel botou uma foto assim na rede social dela. Ela disse assim: eu era criatura e agora eu sou filha. Sabe por que ela diz eu era criatura? Porque ela tem consciência de que ela nasceu de novo. Ela tem consciência de que ela foi transportada do reino das trevas para o reino da luz. Queridos, nós precisamos entender que o nascer de novo é a porta de entrada do reino dos céus. Eu preciso nascer de novo, eu preciso nascer da água e do Espírito, eu preciso verdadeiramente me arrepender dos meus pecados e professar fé em Jesus Cristo. Foi exatamente isso que Jesus ensinou em Marcos no capítulo 1, no versículo 15, ele diz: olha só, é preciso que vocês se arrependam dos seus pecados, é preciso que vocês realmente sejam transportados. E é um ato instantâneo, é um ato completo, é um ato pleno, querido. Sabe por quê? Porque esse Deus que nós servimos, Ele realmente, Ele está querendo nos impactar com a sua presença. E é muito interessante, queridos, é muito interessante. 1 Coríntios no capítulo 1, versículo 30, ele diz assim: mas vocês são dele, em Cristo, o qual se tornou para nós a porta de sabedoria, em justiça, santificação e redenção. Então eu sou justificado, eu sou regenerado, a minha vida é completamente transformada no momento em que eu me arrependo, no momento em que eu digo verdadeiramente sim para Jesus. E quando você diz sim para Jesus, Ele tem que começar a capturar a sua atenção. Ele tem que começar a ser o centro da sua existência. Ele tem que começar a governar as suas emoções. Ele precisa de fato mover-se em você. Ele precisa falar através de você. Ele precisa dominar as suas emoções. Ele precisa dominar você por completo. Agora eu pergunto para vocês: quantos de nós aqui nessa noite, quantos de nós que estamos conectados nessa palavra, podemos de fato dizer que nascemos de novo? Volta lá no primeiro texto, por favor, minha irmã, naquela projeção que foi feita. Quantos de nós realmente podemos dizer que nascemos de novo? Podemos dizer que realmente a nossa vida está mudada? Podemos dizer que realmente as nossas vidas foram transformadas? Olha lá, Marcos no capítulo 1, versículo 15, ele diz: e o reino de Deus está próximo, arrependa-se, mude o seu interior, sua antiga maneira de pensar, lamente os pecados passados, viva a sua vida de uma forma que prove arrependimento. Viva a sua vida de uma forma que prove arrependimento. Então não é simplesmente professar fé no sentido de o que eu declaro com a minha boca. Eu preciso manifestar com os frutos da minha vida que eu realmente estou trilhando num caminho onde há arrependimento. Ele diz: mudem a maneira de vocês pensarem. Mas espera aí, será que exige essa radicalidade? Será que o reino exige essa intencionalidade? Sabe por que a gente tem dificuldade de entender isso?
Eu não estou dizendo que nós não erramos, eu não estou dizendo que nós não somos falíveis, eu não estou dizendo que eu não cometo erros, eu não estou dizendo que nós não nos equivocamos na nossa jornada em peregrinação na terra. Não é isso, querido. Eu não estou proclamando uma perfeição utópica, que é um sonho, que é uma irrealidade. Eu estou dizendo que eu tenho que ter uma mente que é diferente. Eu tenho que ter um pensamento que é diferente. Eu não posso pensar como eu pensava. Eu não posso continuar raciocinando como eu raciocinava. Algo tem que impactar a minha vida de dentro para fora. Porque Jesus declarou muito, muito claramente. Alguns vão dizer que o reino de Deus está aqui. Outros vão dizer que o reino de Deus está lá. E Jesus deixou com toda a certeza. Ele disse: o reino de Deus está dentro de vocês. Então há uma necessidade de nós verdadeiramente entendermos esta palavra. Eu estava vendo uma live essa semana do Jesus for All e o Tom Sampaio falou uma palavra na live que me chamou a atenção. Ele disse: se você quer mergulhar no rio profundo de Deus, você precisa primeiro colocar o seu pé na água. Então o que o arrependimento faz? Ele faz com que eu coloque o pé na água. Agora você lembra de Ezequiel? Quem lembra da visão de Ezequiel? Do rio. Como é que é a história do rio? As águas estão por onde, querido? Primeiro, estão aonde? Aqui, ó, no pezinho. Você botou o pé na água, tem água. As águas estão aqui, ó, batendo no tornozelo. Depois as águas sobem para onde? Para o joelho. Quando você está no mar, que a água está no joelho, você faz o que você quer? Sim ou não? Sim ou não? Mas quando a água vai para a cintura, você vai para onde você quer? Sim ou não? Não, depende do dia. Já começa a perder estabilidade. Mas quando a água chega no ombro, quando a água passa do ombro, e você mergulha no profundo de Deus, deixa eu te perguntar, você vai para onde você quer? Sim ou não? Você está entendendo por que a gente não está avançando no reino? Porque para muitos aqui, ó, a água está nos artérios aqui, ó. Você está com a água no joelho, filhinho. Você está todo posando de homem espiritual, bate no peito, a rota que tem 15 anos de convertido, 30 anos de convertido, mas na verdade você é menino. Existem pastores meninos. Sabe por quê? Eu vou chegar nessa parte. É muito interessante, querido, sabe por quê? Porque o Espírito Santo começa a nos confrontar com essas verdades espirituais. Porque se eu apontar para você e disser coisas que Deus diz a teu respeito, você vai ficar aborrecido comigo. Você vai dizer assim, quem esse pastor pensa que é? Mas se você entrar na presença de Deus, se você começar a botar a sua vida diante de Deus, se você entrar nessa jornada, porque você entende que o Espírito Santo quer que você leia a palavra, e você começar a ler a palavra 100 dias, o Espírito Santo vai fazer assim, igual eu recebi uma fotinha, vai dizer assim, ó, aqui nesse livro está escrito que você não presta. Porque quando a gente está no quarto, ele fala para mim, ele fala: Edson, você não pode continuar com esse sentimento. Edson, você está demonstrando imaturidade, você está parecendo um menino mimado. Porque o Espírito Santo aponta o dedo para você e diz exatamente quem você é. Ele fala dos seus pecados, ele fala objetivamente, com letras garrafais, dizendo: arrependa-se. E para muitos o Espírito Santo ainda fala: arrependa-se ou eu vou expor a tua vergonha. Então nós precisamos entender essa realidade espiritual de reino. É preciso entender, queridos, o que Deus quer gerar na nossa caminhada com Ele, como Deus quer nos transicionar, como Deus quer nos fazer crescer. E aí quando você entende essa realidade, você vai entender que muitos cristãos só olham para Jesus como seu Salvador. Eles não conseguem entender Jesus como reino. Eles não conseguem compreender. Eles não conseguem compreender. Vem cá, Bruno. Vem aqui rapidinho. Sobe aqui, sobe aqui. O Bruno
É João. Aí, como é que João fazia quando Jesus estava sentado? Como é que ele fazia? Aqui, ó. Isso, ó. João tinha intimidade com Jesus. Isso pode abraçar. Aqui. Era assim que João olhava para Jesus. Era assim que João via Jesus. Era assim que João se relacionava. Eu acho que os outros discípulos, os diáconos, os presbíteros, os líderes de ministério, eles ficavam com inveja. Ué, não é assim que acontece na igreja? Um bando de menino que ainda não entenderam o seu lugar no reino, não entenderam o seu chamado. Olha aqui que João, aqui ó, vem cá João, deita aqui. Era assim que João falava com Jesus. Eles até ficaram discutindo, porque a mãe deles lá falou, ó, bota ele lá no teu reino primeiro. Aí João está preso, velhinho, faz aí de velhinho, paga de velhinho. Não, sentado não, velhinho não fica sentado assim com perninha cruzada, rapaz. Bota bem galinha aí, faz assim o velhinho. Está preso lá na ilha de Patmos. Está preso na ilha de Patmos. Aí ele é arrebatado em espírito. O espírito não tem idade, o espírito está novo, filho, fica bom, isso. Ele é arrebatado no espírito, Apocalipse no capítulo 1. E ele ouviu uma voz com o som de muitas águas. Aí, eu não tenho baterista hoje. Cadê? O som. O negócio ficou bagunçado, hein? Olha só. Aí ele ouve a voz de Jesus como um som de trombeta, um som de muitas águas, um som muito forte. O João que reclinava nos ombros de Jesus. E o texto vai dizer assim: e eu virei para ver quem falava comigo. Quando João vira, como é que acontece com João? Olha para Jesus e cai. Você vê Jesus e cai. Tranquilo, fica caído, fica caído. É chapado, filho. O que Jesus faz com ele? Ele olha para os olhos de Jesus, e o que ele vê nos olhos de Jesus? Os olhos são de... Aí a gente vem aqui e canta olhos de fogo. O religioso vem assim, que história é essa de ficar olhando para os olhos de Jesus como se fossem olhos de fogo? Vai ler a Bíblia, filho. Tem muita coisa que a gente está cantando que é Bíblia pura. E você vem com essa conversa de religião para cima de mim. Aí Jesus chega para João e toca em João e fala para ele com todas as letras, fala assim: João, não temas. Fica de pé. O que Jesus disse para João? Não temas. Porque ele disse: eu sou o alfa, eu sou o ômega. E aí Jesus começa a declarar para João quem ele é e o que ele tem que fazer. Percebe que a relação mudou? Porque João quando olha, ele vê o rei. Ele vê o soberano da terra. Ele não vê o bebê. O bebê já passou, filho. Vai lá. A gente comemora o Natal, a gente celebra o Natal, mas o bebê já passou. Jesus não é mais um bebê na manjedoura. Ele agora está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Sim, advogado fiel, esse é o nome dele. Mas nós precisamos entender que Deus é o soberano de toda a terra. Então quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a compreender as revelações e o peso dessas revelações, tudo na nossa vida começa a mudar. Sabe por quê? Preste bastante atenção. Eu falei para você que o rei tem um poder absoluto. Olha bem o que Jesus, o que ele falou quando ele subiu aos céus. Antes de subir aos céus, ele disse assim para os discípulos dele que estavam lá em Jerusalém, assistindo a sua ascensão. Ele disse assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Vocês lembram das 7 palavras da cruz? Então vai lá entender por que Deus fez esse plano para Jesus cair na terra. E aí você vai entender, e ele diz: olha, agora foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então vocês podem ir, vão e façam discípulos de todas as nações. Aí você vai lá para Efésios no capítulo 1.
E você vai ver que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E deu para quem? Deu para quem? Preste atenção, Ele colocou todas as coisas e deu debaixo aos pés de Jesus. E Jesus deu para quem? Jesus deu para quem? Jesus deu para quem? Jesus deu para quem? Para mim. Para você. Porque você é filho, você nasceu de novo. Pare dessa visão institucional. Pare dessa visão eclesiástica, mas no sentido institucional. É um corpo que se move na terra em obediência. Ah, filho, eu não consigo pregar para vocês assim não. Vocês estão vivos mesmo? Vocês parecem que não reagem. Parece que nada toca a mente de vocês. Vocês não conseguem entender do que eu estou falando com vocês. Quando Deus faz essas coisas, preste atenção, não é um reino, Ele não é o dono de todas as coisas. Por isso que Davi, ele disse, eu quero passar todos os dias no teu átrio, porque é melhor ficar um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Filho, você ainda não entendeu a revelação do Espírito Santo para você? Você está com Ele todo dia. Você está com Ele toda hora. Ele está dentro de você. Ele está se movendo em você. Ele fala contigo. Se você lê a Bíblia, se você medita nas Escrituras, o Espírito Santo vai te fazer lembrar todas as coisas. O Espírito Santo vai te fazer compreender todas as coisas. O Espírito Santo vai dirigir a sua vida. O Espírito Santo vai guiar você. E é muito legal quando você entende esse reino. Quando você compreende esse acesso ao reino. Quando você compreende essa realidade do reino. E Jesus fala com muita propriedade a respeito de pregar as boas novas do reino. Então preste atenção. Você planta maçãs. Você no reino é um plantador de maçãs. Se você é um cidadão de um reino, deixa eu te perguntar, de quem são as maçãs? Fala assim, as maçãs pertencem ao rei. Aí você entende que quando você entra, quando você passa a pertencer a um reino, quem é responsável pela sua proteção? Nós não conseguimos ter essa visão, queridos, porque nós vivemos numa democracia. A gente fica medindo o que o Estado está fazendo, o que o Estado não está fazendo. Tem gente que ainda acha que o Estado tem que fazer mais do que faz. Tem gente que não consegue dar passos, porque foi alijado pelo próprio Estado. Então se não tem a passagem que o Estado manda dar, não se move. E aí você não consegue entender que o rei desse reino, ele ensinou para nós. O Salmo 121 vale para você? Sim ou não? Sim ou não? Então me diga, o Salmo 121 diz o quê? Eleva os meus olhos para os... E me pergunto, de onde virá o meu socorro? E o que o salmista responde? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a... E ele diz, não dormirá aquele que te... Quem é que me guarda? Quem é que me guarda? Ele guarda o que? A minha entrada e a minha saída. Olha só, você que está controlando a vida do seu filho, você que não deixa o seu filho dar um passo, você que está matando a vida do seu filho por um cuidado excessivo, para com isso.
Porque quem protege você e o seu filho, você não pode fazer nada, você não tem poder para fazer nada. O seu zelo não é zelo, é egoísmo. Mude de posição diante de Deus. Comece a entender o reino de Deus. Comece a entender o que o reino proporciona. Vamos lá para o Salmo 23. Deixa eu te perguntar, o Salmo 23 vale para você? O Salmo 23 vale para você? Sim ou não? Tem certeza? Absoluta. Então o que o salmista diz no capítulo, do versículo 1? O que ele disse? O Senhor é o meu pastor. Sabe o que eu aprendi? É que se o Senhor não é o seu Senhor, Ele não é o seu pastor. Se Ele não governa você, Ele não é o seu pastor. Então quando você diz, o Senhor é o meu pastor, você está falando de alguém que governa sobre a sua vida. E Ele diz, de nada terei falta. O que o Salmo 23 do versículo 1 está falando? Olha só, Salmo 23 versículo 1 é a mesma coisa que João 10:10. Sabe por quê? Porque em João 10, no versículo 10, ele diz, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ele está falando de abundância. Sabe por quê? Porque a abundância, queridos, não é ter em excesso. Esse é o nosso problema. Sabe por quê? Porque nós estamos pensando como alguém que é dessa terra. A gente sempre pensa que abundância é ter mais do que precisa. Mas Deus nos garantiu prosperidade. E sabe quando você é próspero? Quando você não tem necessidade de nada. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que faltou para você essa semana? O que faltou para você essa semana? Eu não estou dizendo, preste atenção. Eu só estou dizendo essas coisas para você entender que reino não tem relação direta com prosperidade material. Porque a gente está vivendo um tempo em que as pessoas só estão pensando no reino dessa terra e não estão entendendo na plenitude da vida que Deus veio manifestar nessa terra, na minha vida. Nem todos vão ficar ricos, mas todos podem ter uma vida melhor do que tem agora. Todos podem mudar a sua história. Sabe por quê? Porque quando Deus quer sacudir a terra, Ele disse em Ageu, no capítulo, agora eu não lembro se foi capítulo 1 ou no 2. Minha é a prata. Ele disse, meu é o ouro. E ele falou para Ageu, Ageu, preste atenção, diga para o meu povo, eu vou sacudir as estruturas da terra, e eu vou transferir recursos para vocês. Eu vou transferir recursos para vocês. Mas para que Deus ia transferir recursos para o povo? Porque o povo tinha que terminar de edificar a casa dele. Para que Deus vai trazer mais recursos para você? Ele já prometeu a você. Ele prometeu algo que você não tem nenhum controle. Ele prometeu a você algo que você não tem controle. Renato, Sabrina, vocês têm 2 filhos. Quantos netos vocês terão? Vocês não sabem. Quantos bisnetos vocês terão? Vocês não sabem. Quantos trinetos vocês terão? Quantos tataranetos vocês terão? Quantos vão descender de você? Mas interessante é que Deus, Ele faz promessas. Nosso Deus, Ele é realmente um Deus eterno, porque Ele faz promessas que são inconcebíveis do ponto de vista humano. Ele diz, olha, eu sou Deus zeloso, eu visito a maldade dos pais sobre os filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem, daqueles que fazem coisas abomináveis diante de mim, mas eu sou longânimo por 1000 gerações daqueles que me são fiéis. Você não tem nenhum controle a respeito dos seus bisnetos, dos seus tataranetos, mas Deus diz, se você for fiel a mim, eu vou cuidar deles, por causa da sua fidelidade. Continue vivendo uma vida miserável, continue vivendo uma vida mesquinha, continue vivendo uma vida pequena, porque você não vai acrescentar 1 centímetro de riqueza à vida dos seus filhos. Tudo que você tem, você perde nessa vida. Tudo que você tem não frutifica, porque não está nas mãos do Senhor.
Mas Deus, Ele realmente é longânimo, Ele gosta de ver o povo desafiado, realmente usando a vida como um instrumento. Deus vai sacudir, está sacudindo as estruturas da terra para transferir recursos, para mudar a nossa história, para mudar a nossa mente. Eu conheço pessoas aqui que tiveram a sua vida completamente mudada. Eu conheço pessoas aqui que realmente têm aprendido a ser fiéis ao Senhor. Quando fazem negócios, quando fazem operações, eles voltam e dizimam, eles voltam e sustentam, eles voltam e trazem aquilo que pertence ao Senhor. Mas eu vejo outros, eu não falo nada, porque isso não é problema meu, eu só fico vendo. Negociam, fazem, compram, vendem, compra casa, vende casa. Eu fico quieto, isso não é problema meu, isso não é um negócio comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. É negócio seu com Deus. E aí a gente não entendeu ainda o que é esse reino e como esse reino fala de governo e como esse governo começa. Queridos, preste atenção. Você quer governar o mundo? Quem aqui acredita que foi chamado por Deus para governar o mundo? Diga amém. Então dobra a sua roupa de cama, varra a sua casa, lave a sua louça, comece a exercer o governo dentro da sua casa. Comece a realmente ser companheiro, comece realmente a ser marido, comece realmente a ser esposa. Você está entendendo? Sexo não é instrumento de manipulação, nem para homem, nem para mulher. Só vou falar isso. Queridos, é uma mudança de paradigma. Vocês concordam comigo, sim ou não? É realmente o estabelecer de verdades espirituais na nossa própria experiência de vida, de uma forma como nós nunca vivemos. Então eu começo a entender. Eu olho lá para Gênesis 17 e eu vejo Deus falando para Abraão. Já Abraão, agora não é mais Abrão, já é Abraão. Diz: anda na minha presença e ser perfeito. Não é ser perfeito quando tem alguém olhando, não é ser perfeito quando tem alguém fiscalizando você. Deixa eu dizer para você uma coisa: nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Se você pertence ao reino de Deus, você não fala mais palavras de duplo sentido, você não fala palavras torpes. Você muda de atitude. Então determinadas palavras que eu não vou repetir aqui, não podem mais ser encontradas na nossa boca. Você que de vez em quando fala palavrão, 2, 3, 4, ei, esse tempo já passou. Se você é filho de Deus, já passou, filho. Não há espaço para ficar nervosinho e falar palavrão. Não há espaço. Quando a gente entende, eu tinha tanto para falar para vocês. É apenas uma introdução. Mas eu tenho uma coisa aqui que eu preciso dizer para você. Eu vou terminar com isso aqui, porque João no capítulo 3, João no capítulo 17, no versículo 3. Ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele diz que a vida eterna é conhecer. Uau! E aí eu sempre fui impactado por essa palavra. Eu sempre fui impactado por essa palavra. Quantas vezes eu repeti Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento.
E nós poderíamos dizer historicamente que nós fomos um povo marcado pelo conhecimento. Nós temos uma tradição de fé que diz que nós conhecemos a Bíblia. Mas hoje não é bem assim. Hoje há cristãos que não conhecem nada de Bíblia. Ele ouve um monte de sermão, mas ele não conhece Bíblia, porque ele não lê a Bíblia. Ele lê o que os outros dizem, mas ele não lê para o Espírito Santo ministrar o coração dele. Ele tem sempre o último sermão da moda na cabeça, mas Deus não fala com ele na intimidade. Ele não medita nas Escrituras de dia e de noite. Então fica muito difícil caminhar dentro de uma visão de reino sem meditação nas Escrituras. Não tem como. Não tem como. E aí é interessante porque quando você olha para essa realidade, Oséias 4:6 diz: pelo fato de vocês sacerdotes rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes dentre mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Você viu o que Deus disse para os sacerdotes? Vocês me esqueceram, eu vou esquecer dos seus filhos. Quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que o conhecimento, fala assim, quando eu nasço de novo, eu conheço. É isso que João diz, que a vida eterna é conhecer. Então quando você conhece, você está dentro. Mas o conhecimento é o primeiro passo para mergulhar fundo. Não é só conhecimento, não é decorar a Bíblia não, filho. Porque isso aí você está botando o pé na água. Você está com as águas nos artelhos. Você precisa dar um outro passo. Você precisa entender algo profundo de Deus. Quando Deuteronômio no capítulo 6, Moisés fala ao povo dizendo: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele diz: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as tuas forças. Mas em Marcos no capítulo 12, anota aí, Marcos capítulo 12, Jesus disse assim, falando a respeito dos 2 mandamentos, ele diz: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Jesus disse que eu preciso amar a Deus com o meu entendimento. Então não é só conhecer, eu preciso discernir, eu preciso mergulhar mais fundo, eu preciso então do conhecimento, e aí eu preciso dar o segundo passo, que é ter entendimento, é compreender, é mergulhar mais fundo nas Escrituras. Sabe o que o entendimento revela? Na semana que vem eu vou falar sobre, na hora dos dízimos e ofertas, eu vou falar sobre 1 Coríntios 9. Não, porque no Novo Testamento não fala de dízimo. Aí o cara que conhece a letra, ele não fala. Só que ele esquece que a Bíblia é para ser lida no todo. Então ele tem conhecimento? Tem, mas ele não tem entendimento. Ele ainda é menino. Ele não entendeu que toda a fazenda é do Senhor. Ele fica discutindo se toda vez que ele vem na presença do rei, ele tem que ofertar ou não tem que ofertar. Ele fica discutindo se ele vai dizimar do bruto ou do líquido. Se ele já entregou, então não preciso da indenização, eu não preciso entregar. Aí o cara fica se preocupando em fazer umas contas que eu não entendo. É porque ele não sabe quem é o rei.
Ele não sabe o que é servir a um rei. Ele não sabe o que é estar debaixo da proteção de um rei. Ele não sabe o que é estar debaixo do cuidado de um rei. Um rei que quando ele diz uma palavra ao meu respeito, ele não volta atrás. Um rei que já fez promessas a respeito da minha vida. Um rei que já disse o que vai acontecer comigo se eu for fiel a ele. Esse cara tem entendimento? Ele não tem entendimento. Ele conhece, mas ele não entende. Ele conhece, mas ele não consegue discernir. E aí, porque não consegue discernir, racha a igreja, briga, contenda, divisão. Ele fica igual os doutores da lei. Ele fica discutindo lá fora. Você viu o que ele pregou? Vai para o quarto, abençoado. Vai buscar a presença de Deus. Vai buscar a presença de Deus para Deus falar contigo. E aí Deus começa a trabalhar com a gente. Peraí, eu tenho que conhecer. Eu tenho que amar a Deus com todo o meu entendimento. Eu preciso amar a Deus com toda a minha força. Eu preciso fazer força. Eu preciso gastar. Opa, peraí. Aí ele vai e fala para Tiago. Ele fala para Tiago um negócio que, uau, pois vocês sabem, Tiago capítulo 1, versículo 3, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Preste atenção. Quantas vezes você tem que falar para uma criança não colocar a mão na energia elétrica, na tomada? Sabe por quê? Porque a criança não é madura. Na criança não há integridade. A criança não é uma pessoa completa. E sabe o que acontece com a gente? Quando a gente não é maduro, quando a gente está caminhando com Jesus há muito tempo, e não é maduro, não tem conhecimento e não tem entendimento das Escrituras, a gente se torna uma pessoa susceptível a qualquer vento. O vento sopra para cá porque você ouve a palavra que é pregada aqui, mas você ouve a palavra que é pregada lá, a palavra que é pregada lá, a palavra que é pregada lá. Sabe com quem que eu estou falando? Quando eu estou proclamando a palavra de Deus na internet? Sabe para quem eu estou falando? É com você. Eu estou ministrando a você. Eu estou ali falando para você. Eu estou trazendo palavra para edificar a sua vida. Porque esse é o meu compromisso. O Deus me chamou para edificar a sua vida. Algumas outras pessoas vão ver? É claro que algumas outras pessoas vão ver. Mas o meu compromisso é com quem? O meu compromisso é com quem? Com você. Agora deixa eu te perguntar. Você tem compromisso comigo? É aí que a gente começa a perceber por que a igreja de Jesus está naufragando. Por quê? Eu não estou dizendo que a palavra do pastor lá do sul não edifica. Eu estou falando que ele não é o seu pastor. Então você precisa começar a entender que nós precisamos catar lenha para fazer pegar fogo aonde? Aqui. Agora deixa eu perguntar, você trouxe lenha quarta-feira? Ou você ficou queimando de casa? Domingo passado você estava queimando lenha aonde? É aí que vocês começam a entender, queridos. Eu estou falando com quem é maduro. Quem é maduro tem que ter compromisso com a casa onde serve. Quem é maduro tem que ter compromisso com a casa onde é alimentado. Tem que ter compromisso com o lugar onde você está. Então você começa a perceber que o Eterno está falando de reino. Então ele, olha só, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Aí ele diz, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense, tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz.
é um reino. Não é o meu reino, é o reino dele. Quando eu chegar lá diante dele, ele vai puxar o meu boleto. Ele vai puxar o meu boleto. E eu vou dizer: Senhor, em teu nome eu preguei. Senhor, em teu nome eu visitei. Em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome eu orei em línguas. Em teu nome eu fiz isso. Em teu nome eu fiz aquilo. Ele: te conheço não. Eu não avalizei o seu boleto não. Aí você olha para lá, Romanos no capítulo 11, você descobre que os dons, eles são irrevogáveis. O dom não é meu, filho. É por isso que você não entende. O cara tem uma vida torta, mas ele está pregando e as coisas acontecem. O dom é irrevogável. Lá ele vai pagar a conta do boleto. Fica tranquilo, todo mundo vai pagar. Mas não é dele, porque a palavra não é minha. É aí que você começa a ser maduro. É aí que você cresce, porque você começa a entender de quem é a palavra, quem é que faz, quem é que se move, é Ele, porque o reino é dele. Ele chamou a gente para ser dispenseiro do reino dele. Ele chamou a gente para abrir a porta da dispensa e soltar os mistérios de Deus que eram ocultos, mas que agora não são mais. Quem está entendendo o que eu estou falando? Dá glória a Deus, por favor. Você entende? Os dons, o que Deus tinha guardado, Ele já revelou, filho. Eu estava olhando aqui, ó, o pastor Cláudio começar o culto. E eu estou vendo ele falar. Eu estou prestando atenção em cada letra do que ele está falando. Ele pode achar que eu não estou vendo, mas eu estou vendo. Aí eu fico olhando assim e falo: Deus, como é legal, né? Aí você vai dizer assim: pastor, ficou maluco. Porque ele é completamente diferente de mim. Mas ele estava aqui fazendo o quê? Fazendo o que Deus mandou ele fazer. E como é que ele faz? Do jeito que ele mandou ele fazer, do jeito dele. Eu cheguei sexta-feira na sala de oração, falei assim para o Delber: Delber, abre o culto domingo. Aí ele, do jeito Delber, né? O que você quer que eu fale? E eu falo o que Deus mandar você falar. Fala com ele. Aí ele: Ué, e é de outro jeito? Se ele falar bobagem, eu vou ter que corrigir. Porque a responsabilidade desse púlpito não é sua, é minha. Fui eu que Deus confiou a responsabilidade desse púlpito. Temos muitos pastores, mas eu sou o anjo dessa igreja. Eu sou o homem que Deus colocou aqui para dar a visão. É assim que funciona. Não é a minha igreja. Daqui a pouquinho, daqui a alguns anos, né? Um pouquinho que eu digo, daqui a alguns anos. O Senhor vai me levar. Não sei quanto tempo eu tenho. Se eu tenho um dia, uma semana ou 10 anos. Deus sabe. Alguém vai assumir e vai tocar o barco. Porque a igreja é dele. A igreja é dele. E aí quando você começa a entender isso, você começa a perceber: peraí, ele está falando de quê? Ele está falando de que se alguém tem necessidade de sabedoria, então vai mergulhar em Deus. Então você vai descobrir que o conhecimento é o primeiro passo, o entendimento é o segundo. E aí quando você tem entendimento, tem conhecimento e tem entendimento, ou seja, você consegue colocar em prática, você começa a desenvolver sabedoria. Aí você entende o salmista dizer: ensina-me a contar os nossos dias, de tal maneira que eu alcance um coração. Quanto tempo leva para alcançar um coração sábio? A gente não sabe, mas eu tenho que ser perseverante. Por isso que Jesus diz: vocês têm que buscar com todo entendimento, amar a Deus com todo entendimento. Então você vai ter que fazer força. Ei, levanta dessa cadeira e começa a fazer força. Quando você se levantar daqui, toma uma decisão de ler a Bíblia em 100 dias. Começa a fazer diferença. Ei, desliga a televisão, para de ver série. Se você separar 2 horas por dia, 2 horas e meia por dia, 3 horas e meia por dia, você vai conseguir fazer. Você tem essas 3 horas, você tem esse tempo, você tem tempo disponível. Você não está disponibilizando o tempo que Deus quer para transformar a sua vida num discípulo do reino. Alguém que realmente por onde anda manifesta a presença, manifesta o poder e é um canal da bênção de Deus. Quem está entendendo aí, dá glória a Deus, por favor. Aí você descobre, porque isso são códigos, isso são chaves, isso abre portas, isso muda história.
Aí o Espírito Santo está batendo na minha cabeça todo dia. Eu falei, cara, é isso. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Isaías disse isso lá atrás, Isaías 33, versículo 6. Ele disse, ele será um firme fundamento no tempo a que você pertence. Então ele estava falando uma palavra profética. Sim, ele está dizendo que no ano da graça do nosso Senhor, de 2022, o eterno Jesus Cristo seria o nosso firme fundamento. Aí ele diz, uma grande riqueza de quê? De salvação, sabedoria e conhecimento. Aí ele diz, o temor do Senhor é a chave desse tesouro. O que é temer ao Senhor? Sabe por que a gente não entendeu o que é reino? Porque no nosso coração não há temor por quem Deus é. A gente não segue a Deus em absoluta obediência. A gente não confia que Deus é o Deus de toda a provisão. Tem gente que não confia nem na esposa. Esconde da esposa o que tem. Quando morre, é um desespero. Porque acha que vai viver para sempre. Aí não passa nada. A esposa não sabe nada. Você vai ser muito bem lembrado pelos dias em que a sua família viver. É aí que você começa a entender que Deus quer mudar essas histórias. Ele quer fazer você com a sua esposa ser verdadeiramente um cordão de 3 dobras. E aí você vai descobrir que não se rompe. Não se rompe porque não se rompe. Vai chover, vai ventar, vai soprar o vento, mas você vai falar assim, eu estou contigo. E você está comigo, e nós vamos ficar no Senhor, firme. Quem aqui já tentou separar e me conhece, já sabe o que eu falei. Chupa essa manga, filha. É difícil? É muito difícil. Mas eu já falei coisa pior. Eu já disse, fica quieta, filha. Para de falar. E a irmã olhou para mim e falou assim. Ela não falou nada, mas ela queria me matar. Mas eu não falei porque eu sou ousado. Eu falei porque ela precisava ficar quieta. E hoje, está voando. Está voando. O irmão chegou para mim essa semana. Eu queria falar isso, eu não aguentei. Não vou falar quem é. Ele falou assim, pastor, ele veio trazer o dízimo dele aqui na igreja. Aí ele virou para mim e falou assim, pastor, eu estou dando o dízimo da minha pensão e eu entrego 20%. Aí eu olhei para a cara dele assim e falei assim, falei nada. Ele falou, eu entrego 20%. Aí ele continuou. Não foi Deus que mandou entregar 20% não, pastor. Eu passei 50 anos da minha vida sem dar nada. Sem dar nada. Sem devolver nada. Então eu falei no meu coração, eu vou devolver. Aí eu fiquei olhando para a cara do cara assim. Eu falei, meu Deus do céu, é o temor do Senhor. É porque esse cara entrou de fato, cara, num relacionamento com Deus. E Deus mudou a vida dele de uma forma sobrenatural. Aí quando você olha a responsabilidade que a gente tem que ter com os R$5, porque R$5 não é R$5, é 10% de alguém que ganhou 50. Então você não pode tratar isso de uma forma leviana. Então aí você começa a perceber que o negócio é muito estreito. E aí você começa a entender que Deus quer levar a gente para um outro lugar. Que lugar é esse que Deus quer nos levar? É aqui na terra ainda, um lugar onde nós experimentamos a plenitude da presença. Por isso que esse ano que nós vamos entrar, é um ano de entrar nessa plenitude. Tem gente que está pensando que eu estou falando de abundância. Abundância, eu estou falando no sentido de financeiro, é uma consequência natural do reino. Eu não vou perseguir a riqueza, eu tenho que perseguir o Senhor. Porque Ele é a chave, o temor dEle é a chave do tesouro. É a chave do tesouro.
o homem mais rico do mundo. Nunca ninguém vai ser mais rico do que Salomão. Não teve ninguém antes dele e não vai ter ninguém depois dele. Sabe o que Deus falou para ele? Falou: Salomão, eu não vou tirar o reino de você por causa da fidelidade do teu pai, Davi. Foi por causa disso que Salomão morreu, já tendo perdido o princípio, porque Deus já tinha revogado o reino dele. Mas porque Deus fez uma promessa: o teu reino, Davi, nunca mais terá fim. Aí quando você começa a entender essas coisas do reino, aí você fala assim: meu Deus, eu era ignorante. E na minha ignorância eu era aprisionado pelo diabo. Porque o diabo quer aprisionar você na sua ignorância. Quando você ignora conhecimento de Deus, quando você ignora revelações. Eu falei para minha esposa essa semana, eu falei: mulher, o dia que a gente voltar a Israel, a gente vai em Macpela. Eu botei a foto lá. Por que eu quero ir a Macpela? Porque em Macpela foram sepultados Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, e Jacó e Lia. Raquel, que você gosta de falar do romance, porque Jacó trabalhou 14 anos por causa de Raquel. Raquel foi sepultada no caminho. Raquel foi sepultada no caminho. Mas Lia vai ver de quem Jesus é filho. É filho de Lia. Por que Deus faz essas coisas? Porque Ele é soberano. Lia tinha direitos de ter o amor de Jacó. Jacó não poderia ter dado o amor dele só para Lia e desprezado Raquel e desprezado Lia. Aí você descobre a coisa mais incrível do reino. É que a família de Jacó era uma família disfuncional. Exatamente como a minha e talvez como a sua. Mas isso não foi empecilho para que você nascesse de novo.